Oi, oi, eu sou a Isa, aqui do Aterrorizando, e hoje a gente vai falar de Resident Evil Zero. Jogar Resident Evil Zero foi uma experiência bem diferente pra mim. Eu não sabia exatamente o que esperar desse jogo, mas eu acabei ficando bem empolgada quando eu li um pouco sobre. E talvez por isso ele tenha sido o começo perfeito, não só pra entender mais sobre a franquia, a qual eu tive um leve contato ali quando eu era criança no Resident Evil 4, mas também para começar essa nova fase aqui no YouTube. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês como foi jogar Resident Evil Zero pela primeira vez e por que eu acho que ele é bem subestimado. O jogo foi lançado em 2002, primeiro para GameCube, produzido pela Capcom Production Studio 3 e dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Koji Oda. Ele funciona como um prelúdio para o primeiro Resident Evil se passando no mesmo dia, apenas algumas horas antes da equipe Alpha chegar na mansão. Ou seja, é aqui que tudo começa, desde o T-Vírus até as falcatruas da Umbrella. I will take over your research. Wesker, Birkin. E um detalhe muito legal, é aqui que a Rebecca deixa de ser aquela coadjuvante dependente que a gente vê no Resident Evil 1 e passa a ser a protagonista. Inclusive, é uma das minhas personagens favoritas de toda a saga. The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Começar Resident Evil Zero foi um tanto estranho pra mim, porque o jogo não tem baú pra guardar os itens. Temos que controlar dois personagens ao mesmo tempo, os controles são no modelo de tanque e o inventário é bem pequeno. Mas levou pouco tempo pra eu me sentir imersa, confortável e ter aquela sensação de nostalgia boa. Aquela de quando você ouve a trilha sonora de um jogo e de repente é transportado pra uma tarde chuvosa da infância, jogando sem pressa, sabe? Mas eu vou ter que confessar que o início do jogo me deixou muito tensa, porque ele começa num trem em movimento no meio do nada. O começo é muito claustrofóbico, ele é muito direto, e ele tem aquele climão de Resident Evil. E no começo você fica preso num corredor com zumbi de todos os lados, simplesmente. Uma das maiores novidades do jogo foi o sistema de dupla. Você controla a Rebecca e o Billy, pode deixar eles juntos ou separados, o que muda totalmente a dinâmica do jogo. Existem momentos e puzzles também, onde você vai ter que decidir com quem seguir, o que se torna um desafio gigantesco quando tu descobre que a Rebecca vai pro Caution se tomar um tapa. É a famosa Rebecca Caution. Billy Cohen é um ex-tenente da Marinha acusado de matar 23 pessoas em uma missão. A história real é bem mais complicada do que isso. No jogo ele é o personagem mais forte e resistente, capaz de empurrar objetos pesados, e também tem um isqueiro que é útil em algumas situações. Depois a gente tem a Rebecca Chambers, que é a recruta mais jovem da equipe Bravo dos Stars. Ela só tem 18 anos e já é formada em bioquímica. Sim, deve ser um saco ser primo dela. Ela é frágil, mas é a única que sabe misturar ervas e fluidos químicos que são necessários para alguns puzzles. Eles são de longe uma das duplas mais legais da franquia. A Rebecca é empática, sempre buscando ajudar os outros. Be careful. Yeah. Já o Billy tem uma personalidade forte e leal, mesmo em situações perigosas. Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? A química entre eles é natural e rende alguns bons momentos. Eu só achei vacilo eles nunca terem trazido o Billy de volta na franquia. Agora, a maior diferença desse Resident pros clássicos é que ele não tem baú. No lugar disso, você tem um sistema onde você pode dropar itens no chão em qualquer sala. Porém, tem um número limitado de itens por sala, o seu inventário é bem pequeno, o que te força a dar backtracking toda hora, o que eu achei um pouquinho maçante e repetitivo, mas valeu a pena a experiência, foi uma coisa bem diferente. Eu quero aproveitar para reclamar do arpão, que ocupa 2 espaços e vai quase até o fim do jogo. Pra que isso, né? Os visuais e a ambientação são impressionantes até hoje. E parte disso é mérito da câmera fixa. Eu sei que tem gente que odeia, mas aqui ela funciona como parte da narrativa.
Os ângulos criam tensão, escondem perigos e também destacam cenários muito bem detalhados. O trem, o centro de treinamento, o laboratório, tudo é sombrio, decadente e bem característico do terror raiz da franquia. A dificuldade é outro ponto que divide opiniões. Nesse jogo, a gente tem inimigos bem chatos, começando pelos Eliminators. Aqueles macacos super rápidos que, dependendo do ângulo da câmera, tu nem vê chegando. Temos também as baratas gigantes, zumbis em excesso, eles estão presentes do início até o fim do jogo. Os liches, ou como eu carinhosamente apelidei eles, amoebas, é um monte de sanguessugas em forma humanoide, chatos pra caramba de matar. E o meu maior nêmesis, o Hunter. Sim, aquele sapo lagarto gigante que te dá hit kill se a tua vida estiver no amarelo, tá nesse game também. Eu adoro desafio, adoro jogo difícil, mas realmente teve boss nesse jogo que fez eu fazer uma pausa e dar uma respirada. Eu vou usar como exemplo o morcegão, que chegou do nada, me deu um sustinho ali de leve, fez eu gastar todas as balas que eu tinha e que eu morri aqui não tá escrito. Tá escrito sim, no fim do jogo. Morri muitas vezes. Esses inimigos, mais a escassez de recursos que tem no jogo, torna ele um dos mais difíceis da franquia. A história do jogo traz sim elementos importantes para quem curte a lore. A origem do T-Vírus, o envolvimento do Dr. James Marcus, que é um dos fundadores da Umbrella, o paradeiro da equipe Bravo do STARS, entre outros detalhes que valem a pena ser explorados. Tem também a parte onde o vilão vira um cantor de ópera que controla as sanguessugas. Resident Evil Zero não é perfeito. Ele é meio fora da curva em coisas básicas como a ausência de baús e a dificuldade, que podem afetar sim a experiência de quem joga pela primeira vez. Mas ele acerta na atmosfera, na proposta, na narrativa e também no risco de trazer uma fórmula diferente, que na época foi uma aposta bem ousada. Tirar os baús, explorar a troca em tempo real era algo inédito na franquia, e é muito curioso ver que hoje o Resident Evil 9 promete seguir um caminho parecido, arriscar, sair do óbvio, e talvez reinventar mais uma vez o que já parecia consolidado. Foi uma experiência nova e eu curti bastante. Se você gosta dos clássicos e principalmente do remake do Resident Evil 1, o Zero pode ser uma surpresa bem agradável. E você? Já se aventurou por Resident Evil Zero? Acha que ele foi subestimado ou ele simplesmente não te agradou? Comenta aí essa experiência. Se você curte esse tipo de conteúdo mais pessoal, com crítica, nostalgia, já se inscreve no canal porque vem mais vídeos assim por aí. Bora relembrar juntos o que fez e ainda faz esses jogos serem tão marcantes.